No nosso planeta de hoje, nós vamos falar sobre o desperdício de alimento, o impacto ambiental e o contraste com milhares de pessoas passando fome em todo o mundo. Na Paraíba, são 650 mil toneladas de desperdício por ano. Está começando agora o Nosso Planeta. A ONU estima que atualmente 870 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo e a cada dia mais de 20 mil crianças menores de 5 anos morrem por falta de alimentação. Tudo por causa de uma política injusta na distribuição de renda. Segundo um relatório da ONU, no Brasil são desperdiçados mais de 26 milhões de toneladas de alimentos. Na Paraíba, cerca de 650 mil toneladas. Desse total, 10% só no consumo. O restante, os 90%, no campo durante a produção, no transporte, na venda, no comércio, até chegar aos restaurantes e lanchonetes. Em João Pessoa existem 1.700 estabelecimentos que lidam com alimentos, uma perda diária mínima de 2 quilos, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da capital. O suficiente para fornecer um almoço ou jantar para quase 7 mil pessoas. O contraste, quem sabe, poderia ser resolvido se houvesse uma atitude mais solidária. É o que pensa o empresário Joaquim Seixas, um português que investiu no ramo de restaurantes na Paraíba. O desperdício ambiental é algo que é impensável no momento em que há tanta dificuldade, que há tanta gente com dificuldade de alimentação e não haver um movimento que consiga vencer barreiras para que efetivamente esse excesso de desperdício se possa transformar na comida de muita gente que não tem que comer. Tem um amigo que lançou um movimento há 5 anos atrás, em Portugal, um movimento esse que se chama Zero Desperdício. Esse movimento consistia em que fosse reaproveitado tudo o que é possível reaproveitar, no sentido de transformar o lixo, que é prejudicial ao ambiente, em comida para pessoas que têm fome. Tão simples quanto isso. Portanto, o que é que ele fez? Ele foi convidar todas as entidades governamentais que normalmente têm jurisdição sobre o desperdício ou a reutilização, normalmente proibindo a reutilização, e pô-las a pensar ao contrário, dizendo-lhes, se a gente não pode reutilizar, digam-me como é que se pode reutilizar e a gente vai fazer de forma a que se possa reutilizar. E vocês, em vez de ser um parceiro castrador, vão ser um parceiro participativo. Para quê? Para que se possa mudar legislação, para que se possa fazer legislação que obrigue as pessoas a reutilizar, mas sobre condições de higiene e segurança, certo? Então, esse movimento deu certo. Eu sou comandante de bordo de uma companhia aérea. Neste momento, todas as refeições que sobram de um voo de passageiros, elas são integralmente utilizadas novamente, não pelos passageiros, mas vão dar entrada numa rede que, entretanto, se estabeleceu, onde cada organização se inscreve para doar, e essa rede tem meios próprios de refrigeração e de distribuição, e que depois vai nas organizações não governamentais distribuir essa comida em total perfeição de ser consumido, entendeu? De maneira que tem que reorganizar legislação, essa legislação tem que prever como é que pode recuperar, tem que depois estabelecer uma rede de distribuição, com condições de frio, refrigeração e mantenimento. Não é? O presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de João Pessoa, Paulo Amaral, acredita no menor desperdício alimentar se houver mais conscientização e mais capacitação dos que trabalham no segmento. A crise, ela ensina muita coisa. Né? Todo dono de restaurante, eu acredito que em outros segmentos também está se passando pelo mesmo problema. Você não está mais conseguindo repassar para o preço final os seus custos. Eles têm aumentado num volume muito maior do que você tem a capacidade de repassar para o consumidor final. O consumidor final está no seu limite. Então,
todo restaurante está agora buscando aonde ele pode minimizar os seus custos. Entre essas eliminações que nós estamos aí estudando está exatamente o custo do desperdício. Então, os restaurantes hoje à la carte, ele tem um volume de desperdício menor do que o restaurante self-service. Mas aqueles proprietários de restaurantes self-service, a cada dia mais estudam o seu mercado para diminuir esse número de perdas, que ao final de um dia, no self-service, sempre tem naquela rampa um volume de produtos que sobrou. E muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, essa sobra ela é perda mesmo. Então, o que se tem feito é o controle do número de clientes que você tem nos seus diversos horários para evitar que você faça um volume maior de comida que não seja repassado, ou seja, a demanda não absorva esse volume de alimentos que sobra. Então, essa busca pela minimização dos custos, direta ou indiretamente, está fazendo com que se pense cada vez mais em minimizar o impacto das perdas por desperdício de alimentação. Há um cuidado muito grande com o que fazer com o desperdício do alimento já pronto. Aonde você pode evitar um maior desperdício, e é aí onde os restaurantes estão cada vez mais estudando como evitar, é na manipulação do alimento, ou seja, na hora de fazer, você aproveitar ao máximo aquilo que você pode aproveitar do alimento, diminuindo as perdas, principalmente naqueles produtos naturais, como por exemplo os legumes, as hortaliças. Então essas você tem como fazer um controle maior antes do preparo, até para diminuir o impacto. E depois dele pronto, não. Aí você tem que ter realmente uma forma de manipular aquele alimento depois de pronto, para que ele tenha uma vida ainda útil depois de passado o período em que ele é oferecido ao cliente. A Ana Paula trabalha com o ramo de lanchonete. Aqui, ela tem capacitado os funcionários para evitar os desperdícios de alimentos. No nosso segmento, que é uma cafeteria, nós não temos um volume de desperdício. Eu acredito que as empresas que trabalham com self-service, com alimentação no peso, possam gerar um desperdício maior. O nosso diagnóstico aqui, quando um produto volta, quer dizer, quando um produto é destinado a um lixo, a gente se preocupa e avalia. Então, a primeira coisa é voltar até o cliente saber o que é que houve. Por que aquele salgado, por que aquele sanduíche, por que aquela salada não foi consumida. A grande preocupação acontece antes de tudo, é na qualidade do produto, que vem da escolha do fornecedor e da manipulação, do pré-preparo. Um colaborador consciente, ele trabalha como se aquele produto fosse seu e não da empresa, do dono, do proprietário da rede. É a nossa empresa, é uma cadeia de responsabilidade. E aí tem que ter o trabalho de conscientização, de capacitação, de formação de parcerias, principalmente. Nós investimos em tecnologias, equipamentos que nos permitam transformar aquele alimento de uma forma que gere menos desperdício. Isso tanto a nível de máquinas quanto a nível de utensílios pequenos, E da fiscalização, do acompanhamento de uma nutricionista, do acompanhamento de um gerente de produção. É fundamental, porque o colaborador, mesmo conscientizado, mesmo tendo recebido a capacitação, às vezes faz o caminho mais curto. E o caminho do mais curto, muitas vezes, é um caminho que causa danos ao meio ambiente ou ao bolso de uma empresa. A seguir, aqui nós vamos perceber porções praticamente completas, sem ter quase o uso ou consumo do consumidor, do cliente. E ainda, evitar o desperdício na hora da refeição pode representar uma média de 20% a menos na hora de pagar a conta. 2 rodízios, R$100, um desperdício de quase R$15. Tudo você confere em instantes no Nosso Planeta.